Yara, como saber, né, se eu tenho depressão ou não? Como saber a diferença entre burnout e depressão? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que a depressão, ela é um estado que vai além do cansaço. Porque cansaço a gente sente todo dia, né? Claro, a gente trabalha, pega metrô, ônibus, vai para lá, vem para cá, mulheres, né, que têm aí que chegar em casa e ainda cuidar do filho, ainda fazer comida, ainda cuidar da casa, é fácil? Claro que não, é muito difícil. Mas a gente também vai entender que a depressão, ela atua de maneira diferente nas pessoas. E quando você conhece os 9 tipos do Enneagrama, você vai entender que nem todo tipo, nem todo perfil de personalidade, ele tem aquela depressão que tem os sintomas que a gente chama mais clássicos, que são os sintomas que estão lá no livro, que é, eu não tenho vontade, eu tenho uma sensação assim de desesperança, eu tenho um tipo de exaustão, que já passou do cansaço. Cansaço é normal, é natural, mas eu vou ter alguma coisa que é uma falta de energia, uma energia mais baixa. Esses são os sintomas mais clássicos da depressão, que é a depressão que está descrita no livro. Mas eu também posso ter um tipo de depressão que é uma depressão extremamente ansiosa e que eu quero, eu quero falar muita coisa, eu me torno mais reclamona, eu me torno mais verborrágica, eu não paro de falar um minuto e muito da minha fala tem a ver com reclamação. Eu fico muito teimosa, eu não sei ouvir não. Tem um lugar ali de teimosia muito grande e de muita reatividade, especialmente quando você recebe um feedback de alguém, quando alguém te fala alguma coisa que você não gosta. É, também pode ser depressão, sabia? Se você tá, a depressão ela vai ter sintomas e os sintomas são muito complexos, né? A gente fala de um transtorno de depressão. Primeiro, o que é transtorno? Transtorno é um conjunto de sintomas. Não é uma coisa só, gente. Eu posso ter insônia, eu posso ter uma queda de humor. E essa minha queda de humor, eu posso ter uma queda do humor positivo, eu não vejo mais nada positivamente, eu vejo tudo negativamente. E aí eu vou ter um aumento, né, da questão da negatividade na vida. São aquelas pessoas que, assim, ó, a vida é muito legal. A vida é boa, a vida é colorida. A vida tem todas as cores, né? E a gente não tem uma vida linear. Nossa vida é um sobe e desce. Não tem uma vida que, nossa, comecei bem, vou terminar bem. Não é assim que acontece. Porque a gente vem aqui e a gente vem aqui para aprender um montão de coisas, certo? Então, a pessoa que tem um estado depressivo, um ajuste depressivo, é aquela pessoa que ela não vê mais as cores da vida. O azul, o amarelo. Presta atenção, gente, presta atenção. Ela vai ver tudo cinza. É como se tudo tivesse meio assim, morno para frio, de morno para baixo. Então, não tem energia, falta energia. Só que esse faltar energia pode se traduzir, por exemplo, em fazer pouca coisa, sentir muito cansaço, mas também pode se traduzir com fazer muita coisa e ter um ritmo acelerado e não parar um minuto. Se alguém aceleradíssimo, e aí vai ter questões relacionadas à insônia, por exemplo, justamente para não deixar a dor aparecer. É justamente para uma camuflagem da dor. Deu para entender? Porque a dor está lá escondida num lugar muito profundo. E para alguns tipos do Enneagrama, e aí por que é importante o autoconhecimento? Para você entender qual é a vibe que você está no momento, né? Falando aqui de vibe mundial, qual é a vibe que você está no momento? É uma vibe mais tranquila? É uma vibe de quem está vivendo o momento presente, que sabe que a vida vai ter problemas e quando a vida te trouxer os problemas, você vai saber administrar? Ou é uma vibe que já está fora do ar há algum tempo e não está bem há algum tempo? Porque se você não olha, especialmente, e não nomeia e não consegue identificar o que você está sentindo, isso em algum momento vai te trazer sintomas e doenças.
quando a gente fala das emoções primárias, que são as emoções mais importantes e que todo ser humano tem, a gente chama de emoção primária, eu estou falando de raiva, medo, tristeza, alegria, raiva, medo, tristeza e alegria. É muito importante expressar essas emoções. E quando a gente está num ajuste depressivo, e a depressão ela vem por várias coisas, vem por acúmulo, ela vem por excesso. É importante entender que quando você está se sentindo triste por algum motivo, ou você está vivendo um luto, isto não é depressão, não necessariamente. Viver, por exemplo, uma perda, e não é só perda de pessoas porque morreu alguém, pode ser uma perda de um pet, do cachorrinho, pode ser uma perda de um trabalho, pode ser uma perda de uma separação, de um divórcio, pode ser uma perda, sei lá, de um filho que foi viajar e vai ficar longe de você porque ele foi estudar em outro lugar. São questões que a gente vive e que é preciso trazer uma tristeza em relação àquela perda, em relação àquele momento que chama luto. Luto não é doença, tá, gente? Luto é importante que você traga isso aqui e se permita viver. Por quê? Porque toda emoção a gente precisa acolher. O comportamento que está relativo a essa emoção, nem sempre. Mas toda emoção você precisa aprender a nomear e acolher. Então, se você quer conhecer os 9 tipos do Eneagrama, anota aí, tá? Dia 8 de fevereiro, às 9 da manhã, um sábado, vai ter uma aula gratuita de Eneagrama. Dia 8 de fevereiro, anota aí na sua agenda. A gente vai abrir as inscrições hoje. Então, é no Zoom, não é uma aula aberta, mas ela é online e gratuita. E aí você vai entender qual é o seu tipo do Eneagrama. Deixa agendado aí, dia 8 de fevereiro.